Muito bem, vamos lá então, recomeçando aqui o nosso estudo do livro A Gênese, avançando mais um pouco nesse nosso capítulo 17, as predições segundo o Espiritismo. Nós estamos nas predições do Evangelho, no item número 27. Bom, nós estamos desenvolvendo esse assunto sobre as predições, que inicialmente surgiu como um tema técnico, né, falando sobre a capacidade de antecipar o futuro, trazendo ali informações que viriam a acontecer. Nós entramos depois nos ensinamentos propriamente ditos dos evangelhos, trazidos aqui por Jesus, e falamos no nosso último encontro sobre as palavras, né, minhas palavras não passarão. E aí, muito mais do que a gente imaginar que seria um simples comentário a respeito da capacidade de Jesus de falar sobre o futuro, muito mais é analisarmos sobre as realizações do futuro propriamente ditas, né? Porque aquilo que Jesus antecipou a respeito das suas palavras, a respeito do código moral que começava então a ser instalado a partir daquela época, nós começamos a analisar então as mudanças e as consequências dessas mudanças. Por isso nós que estudamos a doutrina, nós trazemos aqueles ensinamentos de Jesus para o nosso presente e começamos também a planejar o futuro a partir da evolução de todo esse conhecimento. Agora nós vamos para o item número 27, intitulado Pedra Angular. E aí nós vamos então estudar sobre mais esse tema, né, e outros também que virão na sequência, a respeito dessas colocações de Jesus. Bom, pedra angular, só para a gente poder ter uma pequena definição, ela é uma das pedras, né, que são colocadas para sustentar uma edificação e geralmente elas eram utilizadas, né, nas quinas, né, ou nas esquinas dos prédios, dos edifícios, porque não havia ainda possibilidade de fazer aquelas pilastras que nós utilizamos hoje, aquelas colunas, né? Mas no passado então eram utilizadas essas pedras como sustentação fundamental de uma determinada construção. Aqui então, daquilo que Jesus trouxe para nós, ele diz assim então: nunca lestes essas palavras nas Escrituras? A pedra que foi retirada pelos que edificaram tornou-se a principal pedra do ângulo? Foi o que o Senhor fez, e os nossos olhos o veem com admiração. É por isso que eu vos declaro que o reino de Deus vos será tirado, e que ele será dado a um povo que nele produzirá frutos. Aquele que se deixar cair sobre essa pedra, nela se despedaçará, e ela esmagará aquele sobre quem ela cair. Tendo ouvido essas palavras de Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus reconheceram que era deles que ele falava, e querendo se apoderar dele, tiveram medo do povo, porque este o olhava como um profeta. Né? Então, nesse caso, nós tivemos aqui essa parte de sustentação dessa construção, mas se essa construção não tiver um objetivo produtivo, um objetivo elevado, retira-se então essa pedra angular e oferece para outra construção, para que possa sustentá-la a partir daquilo que ela oferece. Então aqui o que Kardec comenta a esse respeito, ele diz assim: a palavra de Jesus tornou-se a pedra angular, isto é, a pedra de consolidação do novo edifício da fé, erguido sobre as ruínas do antigo. Tendo os judeus, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus rejeitado essa palavra, ela o esmagou, como esmagará aqueles que depois a desconheceram ou que desfiguraram o seu sentido em proveito de sua ambição. Fazendo uma atualização então dessa passagem, dessas ideias, nós podemos ver hoje também muitos daqueles que individualmente, ou muitas daquelas instituições, ou mesmo de crenças que se colocam também
como transmissora desses mesmos ensinamentos, muitas vezes nós vemos utilizar dessa palavra como sendo a sua inspiração, mas objetivando uma construção, uma conquista pessoal. Então nós vemos muito isso, esse desvirtuamento dos ensinamentos, porque, na verdade, se o propósito maior daquilo que foi trazido por esses ensinamentos do passado tiveram como objetivo a transformação espiritual, a elevação espiritual, e nós vemos então o uso dessa mensagem para uma construção material, seja pessoal ou seja de uma pequena coletividade, e isso nós não falamos apenas do cristianismo, nós falamos de todas as instituições que se colocam como representantes do mundo espiritual, algumas vezes como representantes de fato do mundo espiritual, porque os espíritos, seja através de que linguagem for, fala com essas instituições e elas então repassam esses ensinamentos, seja através de uma inspiração, seja através de uma comunicação direta, através da mediunidade, ou através mesmo da fé, porque muitas vezes você utiliza uma mensagem que foi escrita e você procura transmiti-la, tendo-a como verdade, tendo-a como sendo uma orientação legítima para essa transformação. Então nós pega-se essas orientações, utilizam-se da mesma forma como sendo o atrativo principal, mas a forma como ela é utilizada se mostra com grande equívoco, porque então a ideia é uma conquista de poder, uma conquista de influência, uma conquista de espaço, o uso de um poder pessoal para suas próprias conquistas. Então nós vemos, por exemplo, as religiões, algumas religiões ou alguns representantes de religiões mostrando um uso bastante equivocado dessa mensagem. E aí nós vemos desde não apenas enriquecimento ilícito, o exercício de uma influência, de um poder sobre um determinado grupo, até mesmo os casos mais extremos, quando nós vemos mortes e violência em nome da fé. Então a paixão é voltada, é sustentada principalmente pela crença, mas o uso que se faz acaba sendo equivocado. E como foi colocado aqui para nós, Jesus colocou: por isso eu vos declaro que o reino de Deus vos será tirado, e que aquele será dado, e que ele será dado a um povo que nele produzirá frutos. Aquele que se deixar cair sobre essa pedra, nela se despedaçará, e ela esmagará aquele sobre quem ela cair. Então, da mesma forma, se cai sobre a pedra, ou a pedra cai sobre a pessoa. E isso é um simbolismo que nós utilizamos, percebendo que com o passar do tempo, todo edifício que é construído baseado nessas crenças equivocadas, acabam depois ruindo, acabam depois sendo demolidos, até que outros edifícios sejam construídos. Então a mensagem é sempre a mesma, a mensagem é sempre a mais nobre, mas a forma como se utiliza é o que vai determinar a sua continuidade, a sua permanência, a sua sustentação. E isso é fundamental quando nós fazemos uma comparação com aquilo que a própria doutrina espírita apresenta para nós desde a sua origem, no momento em que ela foi elaborada. Nós tivemos então que inicialmente se apresentava de uma forma equivocada para aqueles que não conheciam. Então, a princípio, os espíritos não podiam se comunicar, porque havia uma proibição, ou para outros grupos, os espíritos, aqueles que acreditavam nesses espíritos, passavam por algum tipo de desequilíbrio mental. Era uma questão de loucura, uma questão de fantasia, de ilusão. E aí então a mensagem começou a chegar de uma forma mais consistente, não apenas através do seu método, mas também com relação ao seu conteúdo. Começou a se difundir cada vez mais, começou a mostrar de fato essa grande transformação e o alinhamento que ele tinha com relação aos ensinamentos que Jesus trazia na sua época, mesmo sendo feita uma releitura desses ensinamentos.
tanto que nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, nada mais é do que uma reinterpretação daquilo que foi trazido no passado. E aí depois ela começou a crescer, começou a se sustentar, começou a se multiplicar, as instituições começaram a surgir, tanto naquela mesma região da Europa, como também em outras partes do mundo. E hoje nós temos essa quantidade significativa de seguidores de uma doutrina que ela se sustenta por si só, na verdade que ela representa. Assim como também outras, mas outras que vão sofrendo transformações exatamente pelo fato de não conseguirem se sustentar naquela verdade que difundiam. É o caso, por exemplo, que nós temos de dogmas. Aqueles dogmas vão se modificando com o passar do tempo, porque a cultura, a interpretação, o entendimento também vai se modificando, também vão se modificando. E aí então nós percebemos que gradativamente, de época em época, as filosofias vão se ajustando a determinadas épocas, exatamente porque comprovam com essa atitude a incapacidade de absorverem toda a verdade que as leis naturais, as verdadeiras leis, podem oferecer para nós. Então eu acredito que aquela lei tenha esse significado. Com o passar do tempo elas vão se modificando. Então nós temos desde aquelas filosofias e instituições que simplesmente desaparecem com o passar do tempo, pelo fato de não estarem sustentadas a partir dessa pedra angular, e nós comentamos sobre isso na semana que passou, que quando nós falamos sobre os ensinamentos desse código moral universal ou código moral superior, nós não falamos de um código que pertence a Jesus. Ele não deve ser visto como sendo o fundador do código, mas esse código, como nós já aprendemos, ele faz parte de uma lei natural, que é universal, que é imutável, que existe a partir da inteligência suprema e que depois vem sendo difundido por todo o universo. E nessa difusão nós temos então esses que são os mestres, que são os embaixadores, que são os filósofos, os representantes dessa mesma lei. Então aquilo que nós temos trazido por Jesus, na verdade ele simplesmente repassou aquilo que já existe universalmente. Então nessa pedra angular, como foi colocado para nós aqui nos Evangelhos, tendo ouvido essas palavras de Jesus, a gente lembra que essas palavras de Jesus são palavras que não pertencem a ele em termos de filosofia, mas que são ensinadas por ele a partir de um código moral, então, universal. E aí, então, todas as filosofias que tentam se alinhar com esses ensinamentos, e aí a gente lembra sempre que Jesus trouxe essa mensagem, Buda trouxe essa mensagem, Maomé trouxe também a mesma mensagem, e dentre outros profetas, como por exemplo aqueles que têm ali a fundamentação do judaísmo, aqueles que falam desse código moral superior, não têm a preocupação de falar em termos de locais, em termos de datas, em termos de nomes. Falam dos mesmos ensinamentos. Então todas as religiões que com o passar do tempo se desvirtuaram desse código, elas naturalmente ruíram. E aquelas que se sustentaram, ainda que precariamente, tiveram a necessidade de se transformar com o passar do tempo para que pudessem se ajustar. E todas elas hoje, inclusive a própria doutrina espírita, que também acaba provocando em nós assim uma certa confusão, que como nós vimos, muitas vezes valorizamos muito mais o fenômeno do que sua essência, do que a essência do seu código moral. Então vemos a doutrina espírita que eu sou um grande médium, porque eu falo com espíritos, porque por N motivos eu vou justificando então, mas o ponto principal, que é exatamente a transformação moral, acaba não surtindo efeito. E é então instituições ou pessoas que não conseguem compreender ainda o seu verdadeiro sentido, vão naturalmente entrando em choque com a filosofia verdadeira, e aí depois vão se ajustando e se transformando, seja pelo desejo de se transformar, ou seja, forçados pelas circunstâncias a essa transformação. Por isso, então, quando se fala em pedra angular, que no passado tinha sentido, mas nós podemos colocar hoje como sendo as colunas principais que sustentam uma edificação, essas palavras seriam essas grandes colunas. Quando a gente vê, nos tempos atuais, essas grandes construções desses edifícios que têm mais de 100 andares, que nós vemos pelo mundo afora, mas não menos importante para aqueles edifícios menores,
nós vemos primeiro aquela grande estrutura sendo montada. As colunas de sustentação, com suas vigas, com todo o seu material, que deve ser resistente, deve ser muito bem trabalhado, para que sustente toda a edificação. Em termos de filosofia, essas palavras, essa base moral, são exatamente essa estrutura. Então não basta a gente acreditar que basta simplesmente falar sobre uma determinada fé, falar sobre uma determinada religião. Se não houver o entendimento, a vivência e demonstrar de fato a própria transformação, essa edificação naturalmente vai ruir. Não porque a estrutura foi mal montada, mas porque a estrutura vai ser retirada e ela vai ser então levada para outras edificações que querem se sustentar a partir dela. Então é nessa mensagem que é trazida para nós. Aquilo que não está afinizado com esse código moral superior vai naturalmente sofrer as transformações ou naturalmente desaparecer. E isso deve ser também a mesma coisa em cada grupo de estudo que nós temos, porque nós falamos em grandes religiões, falamos em grandes instituições, mas um pequeno grupo de estudos, como o nosso, por exemplo, se não tiver afinizado com essa verdade, nós naturalmente vamos nos desequilibrar. Então, ainda que precariamente, ainda que de uma forma muito simples, nós procuramos, através dos nossos estudos, através das nossas ideias, fazermos aqui uma interpretação correta, uma leitura correta daquilo que acontece à nossa volta, no nosso mundo, a partir dessa perspectiva. Então nós analisamos todas as circunstâncias. Nós tivemos, por exemplo, aquilo que aconteceu no fim de semana. Manifestações públicas a respeito de questões políticas, de questões econômicas, de questões sociais. De que modo que nós podemos interpretar isso? Aí então eu vou falar mal, eu vou criticar, eu vou apontar. Com o passar do tempo nós vamos perceber que a visão que nós devemos ter deve ser exatamente a visão que foi transmitida. Isso não me tira, transmitida por Jesus na sua época, isso não me tira o direito de ser crítico, o direito de ser um cidadão participativo, mas é a forma como eu me manifesto que vai fazer a diferença. Porque se eu vivencio fatos como esse de uma forma desequilibrada, significa que naturalmente eu também vou viver esse mesmo desequilíbrio no meu dia a dia e, consequentemente, eu vou sofrer a minha dor. Hoje nós tivemos, na publicação lá da nossa fanpage do Espiritismo.net, uma mensagem muito interessante, que ela dizia assim: analise a origem da sua dor para que você não seja revolta. Ou seja, se você está sofrendo por algum motivo, antes de você se revoltar pelo sofrimento, analise a causa disso tudo primeiro. Veja qual é a sua responsabilidade, quais foram os equívocos que você cometeu. Nós voltamos, inclusive, saindo de uma pequena mensagem, dessa pequena ideia, naquele capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, as causas atuais e as causas do passado, de todas as aflições. E aí Kardec, através da análise que ele faz desse tema, ele lembra sempre que a grande maioria dos sofrimentos que nós temos hoje é causada exatamente por erros nossos no presente, por escolhas que eu fiz nos meus relacionamentos, por opções que eu fiz no meu modo de viver, por opções que eu fiz naquilo que eu falo, naquilo que eu falo, daquilo que eu faço também. Então nós começamos a analisar a origem dos nossos problemas e percebemos exatamente ali as nossas responsabilidades. E isso mostra então que se eu estivesse agindo com a consciência afinizada com essas leis morais, tomando cuidado para não ser egoísta, tomando cuidado para não ser tendencioso, para não ser vicioso, eu naturalmente acertaria o passo nesse caminho. E não teria nenhum tipo de problema, não enfrentaria nenhum tipo de consequência, simplesmente pelo fato de respeitar esses limites. E aí, quando não há esse respeito, a gente lembra que nós somos naturalmente arrastados à trajetória original. Então, se começarmos a pensar hoje, mas por que eu sofro tanto? Por que a minha vida é tão complicada? Por que eu tenho determinados problemas? Voltando um pouquinho no tempo, nós vamos perceber que se o Evangelho traz para nós aquela mensagem de amor, amar o teu próximo como a ti mesmo, que já é um ensinamento por si só bastante profundo,
nós veremos que muitas das nossas ações, as nossas escolhas, foram motivadas porque eu buscava prazer, buscava satisfação, tinha uma visão egoísta. Isso tudo vai contra exatamente essa ideia, essa lei de fraternidade que foi trazida dentro desse código moral cristão. Sim, e não apenas o fato de você cometer o erro, é a insistência nesse mesmo erro. E aí então a gente fala, mas eu não consigo sair disso. Não consegue, então pede ajuda e começa a trabalhar mais. Porque as causas já foram detectadas, isso já é um passo importante. Por isso, então, quando nós falamos sobre essa questão da pedra angular, ela não é apenas uma pedra que sustenta uma instituição inteira. Uma religião inteira se baseia naquela pedra, sim. Mas nós temos instituições inteiras que se baseiam também, nós temos grupos inteiros e nós mesmos nos sustentamos a partir dela, já que nós somos também edificações. Podemos não ser um edifício de 100 andares, mas nós somos aquele sobradinho meia boca geminado ali que já funciona também. Que sem essa mesma pedra angular ele também vai ruir. Principalmente nos momentos de turbulência. Então é nesse sentido que é trazido para nós então essa mensagem. Deixa eu ver aqui rapidamente, só um instantinho. O Arnaldo colocou, né, trazendo para o pessoal, é dizer-se cristão e não vivenciar os ensinamentos. O título que nós temos hoje, né, Arnaldo, é uma necessidade muito grande que nós, como seres encarnados, seres conscientes, nós precisamos de rótulos. Nós chegamos até a falar sobre isso há um tempo atrás, e são esses rótulos que vão nos colocar vão nos trazer uma certa identidade, para que nós possamos agir de um modo coerente, de um modo correto. Nós precisamos então ter aquele rótulo, ter aquela identidade, para mostrarmos essa afinidade. Só que muitas vezes nós buscamos uma identidade exterior e não temos a preocupação com a identidade interior. E nesse caso nós temos que a vivência desses ensinamentos é exatamente ali a afinização verdadeira com a filosofia. E não simplesmente se mostrar exteriormente onde você vai, qual é a aparência que você tem, qual é o conhecimento que você demonstra. Sem essa vivência, sem essa prática, isso simplesmente se torna ineficaz. E até mesmo inócuo, né? Não faz efeito absolutamente nenhum. Bom dia, pessoal que chegou. Então, essa é a ideia da pedra angular. Então, nós temos que trazer isso para a nossa realidade e colocar como referência. Para cada vez que nós nos desviarmos dessa mesma ideia, dessa mesma filosofia, nós podemos ter certeza que as consequências, lamentavelmente, virão. Porque tudo aquilo que foge a essa trajetória, né, nós lembramos que o caminho da evolução ele é bastante simples. Ele é simplesmente uma reta. Ele sai de um ponto A, que é a origem, e vai a um ponto B, que é o nosso destino, que é a nossa condição evolutiva máxima. Se nós seguirmos essa trajetória reta, o nosso caminho ele vai ser trilhado de uma forma muito rápida. Porém, como nós sabemos o caminho, mas nós vamos ali pegando alguns atalhos, fazendo alguns desvios, nós vamos andando meio que em zigue-zague. Passamos de vez em quando por essa trajetória, mas perdemos muito tempo e muita energia fazendo esses desvios, em busca daquilo que não se encontra presente nessa trajetória. Já que ela fala de uma questão moral e de uma elevação espiritual, tudo aquilo que nós queremos, que é material e que é prazeroso, dentro dessa vivência no mundo físico, nós temos que sair daquele caminho e depois voltar para ele. É como se nós estivéssemos caminhando e a gente falar assim, eu estou com vontade de fazer alguma coisa, espera aí que eu vou ali e já volto. Esse vou ali e já volto, a gente vai numa condição equilibrada. Quando volta todo estrupiado. Aí é o tempo da gente começar toda a reconstrução, toda a reorganização, reequilíbrio, para continuar depois caminhando. E aí dá mais alguns passos naquele mesmo caminho, porque é a dor que nos puxa de volta, né? Quando a coisa está complicada, todo mundo procura fazer certo. Aí quando a coisa relaxa, nós começamos então a buscar de novo esses prazeres. A buscar de novo essas ideias, esses desejos egoístas que nós temos. E aí nós saímos, quando nós começamos a manifestar
essa tendência egoísta, a gente fala de novo, né? Eu vou ali e já volto. E a gente vai para lá e quando volta, volta de novo todo machucado. Então andar no caminho certo, andar no caminho reto, é para nós algo muito difícil, exatamente porque nós temos ainda a necessidade de sentir essas sensações. A sensação do prazer, a sensação... são aqueles elementos que a gente sempre comenta, né? O nosso objetivo aqui no mundo, como espíritas que somos e como espíritos imortais, nós sabemos que é viver a nossa reencarnação para conquistar novos valores. Só que para nós, como encarnados que somos, independente de sermos espíritas ou não, nós temos ainda essa ideia de que nós estamos aqui no mundo para poder ser felizes. E qual é a ideia de felicidade que nós temos? Riqueza, beleza, poder, fama, inteligência. São aqueles 5 elementos básicos, aquelas 5 âncoras que afunda qualquer um se não souber navegar corretamente. Então nós pegamos sempre aqui a nossa vida em busca dessa felicidade material. E tudo aquilo, por acaso, que proporciona essa suposta felicidade material, vai ser exatamente aquilo que se encontra fora desse caminho que foi traçado, esse caminho evolutivo dentro desses valores. Então sim, inevitavelmente nós vamos buscar esse conforto, esse prazer, porque ninguém consegue passar pelo mundo ignorando, né, essas experiências. Mas quanto menos nós nos desviarmos, melhor. Então a gente pode até dizer naquele caminho, eu vou ali e já volto. Mas esse ali é rapidinho na esquina e depois volta. E não dá aquele contorno enorme, se perder de vista e depois voltar todo machucado. A gente vai um pouco ali e volta um pouco, percebendo ali que pode fazer bem, pode não fazer tão bem. É aquela coisa que eu faço assim, olha, eu vou ali fazer uma coisinha rápida e já volto, sem muitas consequências. Mas cada vez que a gente se desvia desse caminho, tem uma consequência. Ainda que seja uma consequência imperceptível agora para nós. Um pequeno atraso, um pequeno aborrecimento que nós causamos. Ia ser o alarme tocando o tempo todo, Arnaldo. Ia ser aquele grande desespero para nós, né? O que seria bastante interessante. Mas sabe qual é a nossa tornozeleira eletrônica? É a dor. Usando essa mesma analogia que você trouxe agora, nós podemos perceber que cada vez que nós nos desviamos do caminho, a dor surge para trazer de volta. Então ela é uma tornozeleira que ela não toca o alarme exterior, mas ela toca o alarme dentro de cada um de nós. O grande problema é que muita gente sente dor e não percebe por que está doendo. E foi exatamente essa mensagem de hoje que eu comentei com vocês lá na nossa fanpage. Se nós não estudarmos a origem da dor, nós cairemos para esse campo da revolta. Aquele que é mais resignado é aquele que compreende a origem e trabalha para não errar de novo. Daí então a resignação. Ele aceita com mais naturalidade as dificuldades que ele está vivendo. Se hoje nós passamos por uma dificuldade que tenha sido causada na nossa existência atual ou numa existência anterior, nós fazemos a análise daquilo que originou tudo, começamos a trabalhar diferente e aceitamos a consequência, porque é assim. É o que a Joana de Ângeles fala, né, Angelina? A dor é a melhor professora que nós temos. E aí então nós nos desviamos do caminho, a dor começa a chegar. Quanto mais distante nós vamos do caminho, maior é a intensidade da dor. E é por isso que muitos daqueles que se afastam, dentro daquela visão que eu passei para vocês, daqueles que voltam todos estrupiados, voltam estrupiados e muito machucados. E aí depois que voltam você pergunta assim, valeu a pena aquele momento de prazer? O prazer valeu, não valeu a consequência que ele trouxe, que foi negativo. Isso, claro, nós falamos de... O prazer ele tem vários significados para nós. Ele tem um prazer no trabalho, um prazer no relacionamento, um prazer numa viagem, num estudo, um prazer numa vivência, qualquer um. O problema é exatamente o abuso que nós fazemos e muitas vezes nós não pensamos nas consequências negativas que isso traz, né, pelo fato de pensarmos somente em nós mesmos. Eu faço aquilo porque eu gosto. E se esse prazer vai ser compartilhado com alguém, eu fico me perguntando, mas aquela pessoa vai sofrer por minha causa ou não? Então nós temos exatamente aí, essa pedra angular dessa mensagem que foi trazida para nós. Então a gente vê que é uma mensagem muito pequena, temos ali 2 parágrafos trazidas
dos livros, deixa eu pegar aqui, do livro de Mateus, capítulo 21, e depois um pequeno parágrafo de Kardec, quando ele fala assim de novo, só para a gente poder lembrar. A palavra de Jesus tornou-se a pedra angular, isto é, a pedra de consolidação do novo edifício da fé, erguido sobre as ruínas do antigo. Tendo os judeus, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus rejeitado essa palavra, ela o esmagou, como esmagará aqueles que depois a desconheceram ou que desfiguraram o seu sentido em proveito de sua ambição. Então a gente começa a pensar em algo de uma dimensão muito grande, quando se fala em termos de religiões, de instituições, e nós nos esquecemos da aplicação pessoal nisso tudo. Quando eu uso a minha capacidade intelectual, a minha capacidade de realização para satisfação de uma ambição pessoal, me desviando exatamente daquilo que essa pedra angular trouxe como mensagem de transformação, como pedra de consolidação, como foi colocado para nós aqui. Muito bem, o próximo item aqui, do item 29, partindo para uma nova mensagem, parábola dos vinhateiros homicidas. O vinhateiro no dicionário significa alguém que trabalha no cultivo tanto do vinho como da uva. Então nós temos aqui aqueles trabalhadores naquelas fazendas, naqueles sítios onde eram produzidas as uvas. Então aqui diz assim, uma parábola que é contada, e ela vem do livro de Mateus 21 também. Vamos lá. Aqui continuamos nas predições, em que Jesus trazia para nós já uma visão antecipada do futuro, e ele vinha através exatamente de parábolas. Então dizia assim para nós, diz assim para nós: havia um pai de família que, tendo plantado uma vinha, cercou-a como uma sede. Com uma sede, essa sebe nada mais é do que uma cerca viva, feita com aqueles ramos, com espinhos. Então ele plantou a sua vinha e colocou essa cerca viva para proteger a sua plantação. E cavando a terra, ali construiu uma torre. Depois, arrendando-a a uns vinhateiros, partiu para uma região distante. Então a figura, para a gente entender aqui, é bastante simples. Ele então plantou na sua fazenda, protegeu a sua vinha, construiu uma torre ali para que desse proteção, e depois ele arrendou para pessoas interessadas em trabalhar naquela terra. E obviamente esse arrendamento ele tem o seu preço. Você utiliza a terra, parte da sua produção vai para o proprietário e a outra parte fica para você. Então esse é o cenário que a gente está estudando aqui. Ora, estando próximo o tempo dos frutos, ele enviou os seus servos aos vinhateiros, para recolher o fruto da sua vinha. Mas os vinhateiros, apoderando-se dos servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Ele, então, enviou-lhes ainda outros servos, em maior quantidade do que os primeiros, e eles os trataram da mesma maneira. Por fim, ele lhes enviou o seu próprio filho, dizendo consigo mesmo: com meu filho eles terão algum respeito. Mas os vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si: aqui está o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e seremos donos da sua herança. E assim se apoderaram dele e o lançaram fora da vinha e o mataram. Quando o dono da vinha vier, aí vem Jesus contando, quando o dono da vinha vier, como tratará esses vinhateiros? Responderam-lhe: fará com que esses malvados pereçam miseravelmente, e arrendará a sua vinha a outros vinhateiros que lhe entreguem os frutos de sua estação. Então, essa é a parábola trazida para nós, a mensagem transmitida então por Jesus aos discípulos que ouviam a sua mensagem. Só um instantinho. Então Kardec traz a seguinte explicação para nós aqui.
O pai de família é Deus. A vinha que plantou é a lei que ele estabeleceu. Os vinhateiros a quem arrendou a vinha são aqueles que devem ensinar e praticar a sua lei. Os servos que enviou aos arrendatários são os profetas que eles fizeram morrer. Seu filho, enviado por último, é Jesus, a quem eles igualmente eliminaram. Como o Senhor tratará os seus mandatários, prevaricadores da lei? Ele os tratará como aqueles que trataram seus enviados e chamará arrendatários que lhe prestem melhores contas da sua propriedade e da condução do seu rebanho. Assim aconteceu com os escribas, com os príncipes dos sacerdotes e com os fariseus. Assim será quando ele voltar e pedir contas, a cada um do que fez da sua doutrina. Retirará toda a autoridade de quem tiver abusado dela, uma vez que deseja que o seu campo seja administrado de acordo com sua vontade. Após 18 séculos, tendo a humanidade atingido a fase adulta, está madura para compreender o que o Cristo não aprofundou, porque, como ele mesmo disse, não teria sido compreendido. Ora, a que resultado chegaram os que durante esse longo período tiveram a seu cargo a educação religiosa dessa humanidade? O de verem a indiferença suceder à fé e a incredulidade se erigir em doutrina. Com efeito, em nenhuma outra época o ceticismo e o espírito de negação estiveram tão disseminados por todas as classes da sociedade. Mas se algumas das palavras do Cristo estão ocultas sob a alegoria no que concerne às regras de conduta, as relações entre os homens e os princípios morais a que ele condicionou expressamente a salvação, os seus ensinamentos são claros, explícitos e sem ambiguidade. É aqui uma passagem então trazida do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. O que fizeram das suas máximas? O que fizeram das suas máximas de caridade, de amor e de tolerância, das recomendações que fez aos seus apóstolos, para que convertessem os homens pela brandura e pela persuasão, da simplicidade e da humildade, do desinteresse de todas as virtudes que ele exemplificou? Em seu nome, os homens se amaldiçoaram, se estrangularam, em nome daquele que disse: todos os homens são irmãos. Fizeram um Deus cioso, cruel, vingativo e parcial, daquele que Jesus proclamou infinitamente justo, bom e misericordioso. Sacrificaram nas fogueiras, nas torturas, nas perseguições, a esse Deus de paz e de verdade, muito mais vítimas do que as que em todos os tempos foram sacrificadas pelos pagãos aos seus falsos deuses. Venderam-se as orações e as graças do céu em nome daquele que expulsou do templo os vendedores e que disse aos seus discípulos: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. O que diria o Cristo se vivesse hoje entre nós, se visse seus representantes ambicionarem as honras, as riquezas, o poder e o fausto dos príncipes do mundo, enquanto que ele, mais rei do que todos os reis da terra, fez sua entrada em Jerusalém montado num jumento? Não teria o direito de dizer-lhes: o que fizestes dos meus ensinamentos, vós que incensais o bezerro de ouro, que dais uma grande parte das vossas preces aos ricos e uma parte insignificante aos pobres, apesar de eu haver dito que os primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros no reino dos céus? Mas se ele não está calmamente entre nós, está em espírito. Não está carnalmente entre nós, desculpem. Está em espírito. E como o Senhor da parábola, quando chegar a hora da colheita, virá pedir contas da produção da sua vinha aos seus vinhateiros. Então aqui vimos essa história, essa pequena parábola, e fazendo depois aqui uma análise. Brás, o que a gente percebe aqui que foi colocado, inicialmente, Kardec diz assim que nunca numa época houve tantos questionamentos e tanto ceticismo.
E isso é uma característica daquela época, porque era exatamente uma fase de transição entre aquela forma de vivenciar a crença na Idade Média, partindo para uma forma mais racional. E o que nós percebemos agora numa outra parte, que sim se afiniza muito com os tempos de hoje, especialmente aqui no nosso país, é exatamente a vivência de uma crença cega. Porque se naquela época a dúvida trouxe para as pessoas a oportunidade de apresentar muitos questionamentos, no presente, hoje, aqui no nosso mundo, as pessoas têm poucas dúvidas, porque elas estão convictas. Mas a pergunta é, o objeto de convicção é aquilo que realmente traz alguma transformação, uma construção? Essa é a forma de viver? E se for a forma, essa é a melhor forma? Então o que nós vemos é que nos tempos de hoje, se Jesus voltasse nos tempos de hoje, como Kardec trouxe aqui para nós veríamos exatamente isso. Os ensinamentos que foram trazidos naquela época, que se daria mais ou menos 2000 anos, de lá para cá o que nós vimos em termos de comportamento da humanidade que se sustenta, que se baseia nessa fé? De que forma que as instituições foram construídas, o que elas apresentaram, o que elas fizeram, quem foram aqueles que foram seus maiores representantes. Então nós podemos analisar exatamente que sim, claro, quando nós falamos em termos de história, porque a história, na verdade, ela não tem a preocupação de fazer uma análise moral da humanidade. Ela não faz uma análise dizendo assim que naquela época a humanidade era boazinha, na outra época ela era cruel, ela era egoísta. Ela simplesmente analisa os fatos. Então quando nós vemos assim a história das religiões nesse processo, no decorrer da história, nós vemos, por exemplo, aquilo que é marcado como mais chocante, como por exemplo as cruzadas, que foram destrutivas, começando ali no século X, depois de Cristo, ali no ano de 900 e pouco, que se estendeu ali por mais alguns poucos séculos. Nós tivemos também reforma religiosa, depois contra-reforma, vindo com perseguições, com mortes. Então nós tivemos vários eventos que marcaram a história da humanidade, e esses eventos são os fatos mais trágicos, obviamente. Mas nós não vemos assim o efeito da religião em termos de transformação moral, que de fato aconteceu também. Basta a gente analisar que fazendo uma comparação da sociedade do presente com a sociedade daquela época, isso a gente costuma fazer, esse é um exercício que a gente costuma fazer com frequência aqui, porque somente através dessa comparação de tempos tão distantes nós podemos perceber a grande mudança. Para quem diz assim, que olha, os tempos atuais dão a impressão de que o mundo está perdido. O mundo está perdido? Volta 500 anos no tempo só para você ver o que era o mundo perdido. Já começa perdido porque você não tinha tecnologia nenhuma, comparado com aquilo que a gente tem hoje. Os valores diferenciados, a ambição e a ganância, algo imensurável nos nossos tempos atuais. Porque hoje nós temos muitas leis, temos muitos limites, temos uma forma diferente de vivenciar, sendo que naquela época simplesmente não existia nada disso. Era a lei do mais forte, guerras e conflitos aconteciam o tempo todo, a questão de você se encontrar vivo ou morto era um detalhe do seu dia, porque simplesmente matavam e morriam por questões banais. Então sim, nós tivemos essas mudanças de lá para cá. Então vimos que o nosso mundo melhorou, e essa mudança se deu por essa transformação moral, que foi provocada, por exemplo, pelas instituições religiosas, que transmitiam essa mensagem, ainda que de uma forma ou outra um pouco equivocada, porque são homens, A gente lembra que as instituições, embora tenham uma filosofia superior, elas fazem uma interpretação a partir do conhecimento que nós temos hoje dos homens. Então nós temos ali fundadores de religiões, que são, a princípio, homens com um conhecimento mais elevado.
Nós temos ali os missionários que representam aquela religião. Nós temos aqueles que seguem essa religião. Então, se nós temos aqui homens imperfeitos que ocupam essas funções de uma forma imperfeita, nós naturalmente veremos essas religiões sendo vividas também de um modo imperfeito. Mas, ainda que imperfeito, é uma forma evolutiva. É uma forma que mostra esse progresso. Poderia ser um progresso maior? Poderia. Mas é o que a gente tem hoje. Mas com o passar do tempo a gente vai evoluindo com passos cada vez mais largos. A Vânia colocou: hoje ainda se mata por banalidade, mas a diferença é que as pessoas em geral não aceitam e acham normal. Mas é uma exceção, diferente do passado, né? O que a gente vê hoje é uma violência urbana, né, por causa de um desequilíbrio social, mas naquele passado nós tínhamos ali as pessoas que tinham ali autorização para matar, por qualquer situação banal. Então não se compara aquilo que nós vivemos hoje. Basta ver, por exemplo, que Jesus foi condenado. Por que ele foi condenado? Porque ele falava coisas que as pessoas não concordavam. Na época dos romanos, por exemplo, na Idade Média, então nem fala. E aí o tempo foi passando, as leis foram sendo construídas, e hoje então a própria sociedade se transformou. Então existe ainda o comportamento primitivo dentro da sociedade, mas as suas regras são regras diferentes. Já não se aceita no Brasil, por exemplo, a pena de morte, salvo, né, a gente lembra sempre que a nossa Constituição aprova a pena de morte em casos de guerra e tudo mais, né? Mas nós temos hoje leis que protegem as pessoas, protegem o seu patrimônio, e essas leis vão evoluir mais ainda. Mas ainda isso é o reflexo do primitivismo que nós vivemos. O Osmar colocou: as leis humanas avançaram muito em defesa dos menos favorecidos, ainda que precise avançar mais, né, Osmar? A gente vê assim que as leis foram criadas, mas não foram ainda aplicadas devidamente. As leis foram criadas, mas não foram bem interpretadas ainda devidamente. Mas já são criadas, então agora precisamos evoluir para vivenciar essas leis, e depois naturalmente nós vamos criar novas leis, que são mais evoluídas, mais desenvolvidas, né? A Miriam colocou: não tinha uma lei elaborada, temos lei, mas não cumprimos. Amanhã será cumprida e depois será tão natural que nem necessitaremos de punição. Mas o detalhe interessante, Miriam, como a gente conversou, é que nas dimensões mais elevadas, os espíritos não precisam criar leis. Essa lei do amor que nós falamos de uma forma abstrata é exatamente aquilo que coordena a existência desses seres. Então eles simplesmente agem, como a gente comentou, né, a lei serve para mostrar para você aquilo que é certo, ou aquilo que é justo, ou aquilo que é injusto, dentro de uma convivência social. Então nós precisamos dessas regras para orientar as nossas ações dentro desse núcleo social. Mas o espírito que evolui e atinge níveis de consciência mais elevado, ele simplesmente, em afinidade com essas leis naturais, não precisa de regras. Por exemplo, não precisa dizer que, imaginando um espírito mais ultra evoluído, ele não precisa, por exemplo, receber uma multa de trânsito por andar em alta velocidade. Porque as placas não estão indicando para ele, na sua interpretação, porque nós interpretamos assim: você não pode passar de 80 por hora numa determinada via. Se você passar, você vai ser multado. Para quem tem consciência, vai olhar aquela placa dizendo assim: para minha segurança, eu não posso ultrapassar 80 por hora, porque nessa via uma velocidade maior pode provocar um acidente. Então eu vou andar abaixo desse limite em nome da minha segurança e da segurança dos outros. Para aquele que não tem essa compreensão, vai olhar assim: poxa vida, mas que saco, hein? Aqui eu não posso passar de 80, eu estou com pressa. Ele não está preocupado com mais nada além do seu próprio interesse. Então nós fazemos uma visão diferenciada. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós tivemos uma experiência interessante de redução de velocidade em vias importantes. Nas marginais aqui, né, dos nossos rios Pinheiro e Tietê, que são artérias da nossa cidade. Se essas artérias diminuem o fluxo, é uma tendência a você quase provocar um infarto no nosso trânsito, né? Mas então todo mundo pensa assim: olha, eu vou demorar 15 minutos a mais, eu não tenho tempo, eu estou com pressa, eu quero fazer acontecer. Mas ninguém se deu conta que essa redução de velocidade serve para diminuir a quantidade de acidentes provocados pelo descontrole dos carros. Então, quando se trata de leis morais, a gente entra nessa mesma situação.
Você está proibido de matar o outro. Não, eu não vou matar o outro porque eu tenho medo de ser preso. Eu vou matar o outro porque eu sei que eu não devo fazer isso. Eu não vou matar o outro porque eu sei que isso é errado dentro daquela lei geral que fala sobre a evolução, o direito da vida. Eu não vou cometer crimes porque eu sei que essas ações são erradas e vão provocar um desequilíbrio na sociedade. Por isso a gente vê que amanhã ela será cumprida e será tão natural que não apenas não terá necessidade de punição, não terá necessidade de regrá-las, de colocar num papel, de um código de leis, dizendo o que você deve ou não deve fazer. Simplesmente você não vai fazer porque você sabe que é errado. É simplesmente assim que nós observamos. Então, na verdade, assim, enquanto nós estivermos ainda vivendo de uma forma egoísta, e essa forma egoísta significa pensando inicialmente naquilo que eu acho mais importante, mas que não necessariamente é importante para toda a comunidade, cada um pensa do seu próprio jeito. Eu faço a coisa do meu jeito, o outro faz do outro. Eu ando do meu jeito, o outro anda do seu próprio jeito. Só que aí, nesse caso, cada um bate cabeça. A lei sobre direitos humanos, super mal interpretada, desconhecida e com erros ainda, mas distorcemos muito. Exatamente porque a lei foi criada, só que não adianta você criar uma lei se você não tem condições de seguir. É por isso que ainda há necessidade de uma rigidez muito grande nas punições diante dessas infrações, para que as pessoas percebam inicialmente que dói você infringir uma lei, que é o que acontece exatamente com a lei moral, para depois você compreendê-la de uma forma mais profunda. E isso diz respeito, então, exatamente a esse tema que nós estamos abordando. Pegando aqui de novo, falando sobre essa volta, né, como Kardec colocou nessa última passagem, né, o que diria o Cristo se vivesse hoje entre nós? Se visse seus representantes ambicionarem as honras, as riquezas, o poder e o fausto dos príncipes do mundo, enquanto que ele, mais rei do que todos os reis da terra, fez sua entrada em Jerusalém montado num jumento. Então, mais uma vez, a gente tem uma tendência natural de apontar as religiões como responsáveis pelos erros. Mas quer dizer, então, que a culpa de eu estar errado é porque as religiões não fizeram a coisa certa? Será que eu já não tenho discernimento suficiente para fazer um julgamento justo daquilo que é certo e errado, e eu agir do modo certo porque eu quero agir certo? Então nós vemos assim que os espíritos naturalmente vão trazendo essas nossas instruções. E não é à toa também que nós tivemos a própria doutrina espírita, da forma como ela foi elaborada inicialmente, que ela foi interpretada na França, com aquelas pessoas que tinham aquele grau de conhecimento, que tinham acabado de vivenciar uma experiência que a gente pode dizer uma experiência única na história da humanidade em termos de conscientização sobre a igualdade, sobre a liberdade, sobre a fraternidade, que era o lema da Revolução Francesa, e que tem ali 3 valores extremamente importantes para a evolução de uma pessoa, de um cidadão, de um indivíduo. Então, por isso, a doutrina espírita é interpretada daquele jeito. E aí depois ela veio para uma sociedade ainda em formação. Nós tínhamos acabado de conquistar ali a nossa independência, saindo de uma fase bastante problemática na nossa história. E aí então começamos a tentar viver essa nova filosofia, que exigia um grau de consciência mais elevado, um grau intelectual mais elevado para compreender a sua verdadeira essência. E encontrou aqui uma sociedade saindo da escravidão, recém-saída da escravidão. Na verdade, quando a doutrina espírita chegou aqui, o Brasil ainda era escravagista. A gente lembra que chegou aqui em 1865 aproximadamente. Kardec se comunicava com grupos aqui do Brasil, conforme ele menciona na própria Revista Espírita. Então trouxeram os livros para cá, os grupos começaram a conversar com ele, o Brasil estava vivendo a escravidão. Enquanto que na França eles viviam a igualdade, liberdade e fraternidade. E aí então, chegando aqui no Brasil, começou a se instalar
E aí nós começamos a tratar a doutrina espírita não como uma filosofia, mas tratando-a como uma religião. E vivendo essa religião, essa nova forma de interpretar os ensinamentos de Jesus, nós começamos a viver muito mais com paixão do que com razão. E o que os espíritos perceberam? Que se não trouxessem uma nova interpretação, mais clara, mais detalhada, mais simples para a nossa compreensão, a doutrina espírita não ia proliferar aqui no Brasil. Dá para vocês terem uma ideia do risco que o espiritismo correu quando veio para o Brasil? Que se não fizessem essa releitura daquilo que já era uma releitura, o Brasil não teria compreendido o objetivo da doutrina. Daí que os espíritos começaram naquela grande mobilização, fazendo uma nova interpretação, trazendo livros, romances, mensagens. Quantas e quantas mensagens falam a mesma coisa numa linguagem diferente, numa linguagem mais simples, para que a gente pudesse compreender. Então hoje nós temos a oportunidade, podemos dizer assim, se Kardec viesse nos tempos atuais e observasse o que a doutrina se transformou, poderia se dar como satisfeito, já que nós somos os continuadores desse trabalho? Não precisamos nem ir muito longe para falar de Jesus. Apenas falar daquele que elaborou todos esses ensinamentos e tinha um conhecimento claro do seu principal objetivo. Então hoje nós estamos aqui. De que forma que os centros espíritas estão lidando com esses ensinamentos que foram trazidos há apenas 150 anos, aproximadamente? E de que forma que isso será interpretado no futuro? Então, na verdade, nós estamos assim, estamos no caminho, seguindo os ensinamentos de Jesus desde o seu início, seguindo os ensinamentos, a interpretação feita através da doutrina espírita, mas não conseguimos ainda manter aquela nossa rota firme e definitiva nessa direção. Nós ainda seguimos, só que tem horas que a gente desvia para cá, desvia para lá, né? Como a gente comentou agora há pouco. Eu vou ali e já volto. E volta todo rasgado, sujo, estrupiado, cheio de dor. Pode ver, Vaninha, por favor. Então é exatamente o que nós temos hoje. Essa parte, então, da vinha, nós temos, então, Deus como sendo pai de família. Nós temos ali, então, os servos que foram levados para colher os frutos dessa mensagem, que são exatamente os profetas. Os vinhateiros, que seriam os trabalhadores daquela vinha, são os representantes dessa mensagem. Nós não somos os trabalhadores da última hora. Essa passagem do Evangelho que fala dos trabalhadores que iam trabalhar numa fazenda para receber um salário, eram esses trabalhadores, eram esses vinhateiros. Então aquele pai deixou sob a responsabilidade desses trabalhadores a administração de toda aquela fazenda, de toda aquela plantação, e no momento em que o dono da fazenda foi até lá, ou ele iria até lá, para poder colher os frutos do trabalho que foi realizado por aquelas pessoas, o que ele encontraria? O desvirtuamento completo daquilo. Em vez de ele encontrar uma produção farta, uma produção vistosa, ele encontraria ociosidade, encontraria a destruição, encontraria a preguiça, encontraria tudo. Ou mal e mal encontraria ali uma ou outra fileira produzindo. Mas poderia ter aquela produção 100%? Poderia, se o próprio dono da fazenda estivesse olhando por ela. Só que, na verdade, se ele próprio estivesse olhando por ela, de que forma que isso aconteceria? Mas os rebeldes estão sempre presentes, né, Brasil, em todo lugar, né? A Angelina colocou, muitos ainda pensam que os direitos humanos é para defender os bandidos, mas não sabem que defendem todos os seres humanos. Certa vez, Angelina, eu cheguei a comentar com vocês aqui na sala, só para a gente fazer um parêntese sobre esse assunto, uma palestra feita com um advogado, uma entrevista feita com um advogado, que era também um palestrante espírita. Né? Então, nós temos assim que perguntava, por exemplo, mas como é que um advogado pode defender um criminoso?
E aí então ele deu uma resposta muito interessante. Ele falava assim que, mesmo ele sendo um criminoso, o crime que ele cometeu será punido de acordo com a nossa legislação. Exatamente porque a nossa lei existe para poder fazer com que a sociedade funcione de modo equilibrado. Porque do contrário, por exemplo, um indivíduo que cometesse um erro, ele era apedrejado, ele era queimado, ele era arrastado, ele era mutilado. Então as leis foram criadas exatamente para que houvesse uma punição com um objetivo educativo. Então ele dizia assim, se um homem cometeu um crime, não importa qual crime que ele cometeu, por mais chocante que tenha sido, se ele for condenado, por exemplo, a 70 anos de prisão, que ele provavelmente vai, dependendo da idade que ele tiver, ele vai desencarnar dentro da prisão, se ele for condenado a 70 anos de prisão, 70 anos e um dia já é injustiça. Porque esse um dia a mais foi além daquilo que a nossa justiça determinou. Então isso faz com que nós deixemos de praticar justiça pelas próprias mãos, pelas paixões. Mas nós começamos a agir de um modo coerente, porque cada crime é analisado e a punição é coerente com o crime que é praticado. Claro que ainda existe muita coisa para ser trabalhada, como por exemplo, as próprias instituições de reabilitação que não funcionam, a interpretação da lei, a manipulação, mas na verdade nós estamos regrando. E essas regras vão se tornando cada vez mais consistentes conforme nós, enquanto sociedade, começarmos a respeitá-las também. Mas essa é uma questão também, uma outra história também, Osmar. Quando nós falamos de indivíduos que não cometeram crimes, aí a gente fala do caráter do advogado, mas aí já é outra história. Mas nós temos, por exemplo, defensores públicos que percebem o crime, mas começam a encontrar todas as justificativas possíveis para fazer com que aquela punição seja a mais justa possível. E não simplesmente você dizer assim, olha, o fato dele ser daquela cor, de ter aquela aparência, de ter cometido aquele crime, já é o suficiente para que ele desapareça do mundo. Essa seria a visão simples para nós. Quer uma resposta justa para isso? Nós espíritas, como nós somos julgados diante de outras religiões? De que modo que nós somos vistos e qual é o destino que nós teremos na visão dessas pessoas? E olha que nós somos espíritas. No passado, iríamos para a fogueira. No presente, não temos fogueira, mas temos ali pessoas que atiram pedras em outras religiões, violam as suas instituições. Então, a lei serve para proteger o ser humano. O crime que ele cometeu está dentro de um código. Agora, mentira e tudo mais, isso faz parte do nosso mundo. Se nós nos desviamos, olha só, um país que se sustenta dentro de um código moral, se esse código moral, aquela pedra angular, que serve como referência, não for respeitada, nós nos desviamos desse caminho e vivemos então aquilo que a sociedade quer viver. Se você não faz a coisa certa, não vão fazer a coisa certa para você. E qual é o direito que a gente tem de reclamar depois? Então, ou a gente aprende a agir do modo certo pela dor, mesmo que outros não ajam, porque é aquela história, né? Eu faço a coisa certa porque eu acho certo, não porque o outro vai achar certo. Se ele não faz certo, o problema é dele, não meu. Então nós agimos certo pelos nossos princípios, cada um fazendo certo tanto quanto possível. E aí a gente vai então tentando se ajustar. E essa sociedade vai acolhendo então aqueles que vão por afinidade se aproximando dela. Nós não temos aqueles espíritos que depois de um certo tempo de superação das provas do mundo de provas e expiações vão para o mundo de regeneração? Me recordo da viúva Folon, uma das personagens do livro Céu e Inferno. Ela tinha vivido aqui no mundo material, do mundo no nosso planeta, a sua última encarnação. E ela desencarnou na condição de um espírito feliz para reencarnar num outro planeta, numa outra sociedade mais evoluída, mais desmaterializada, porque ela estava em afinidade com aquela sociedade. E nós que estamos aqui, embora não satisfeitos, temos o compromisso de trabalhar pela transformação da sociedade. Se nós não podemos mudar o outro, nós temos que mostrar a nossa própria mudança.
E esse é um compromisso nosso. Está longe da gente mudar de planeta? Sim, está longe. Mas certamente nós já conquistamos um espaço diferente daqueles que ainda vivem dentro desse egoísmo, dentro dessa ambição, dessa ganância que nós encontramos ainda no mundo. Então aquele lema que diz assim, se você não pode fazer tudo, faça tudo o que puder. Esse é um lema muito interessante que ajuda bastante. Né? Olha, fraterna, demorou muito para a gente chegar até aqui, já chegamos. Né? Lembra que da mensagem de Jesus para cá são 2000 anos. Chegamos aqui muito bem, estamos aqui agora falando sobre esse assunto, conversando sobre ele. Se de repente daqui a 2000 anos nós tivermos que ficar por aqui ainda, quando chegar esses 2000 anos, nesse ritmo que nós estamos agora, nós vamos conquistar muito mais do que nós imaginamos. Então é isso, pessoal. Fechando aqui o nosso estudo de hoje. Nós paramos aqui no item número 31, um só rebanho, um só pastor. Né? Então nós vimos aqui as predições de Jesus falando, né, sobre como seria o futuro, já naquela época, se essas leis não fossem respeitadas, se o trabalho não fosse bem elaborado. Não trouxe detalhes, mas deu para perceber que